o Mentoria de Vida. E eu tenho uma palavra de Jesus para você. Veja, 2026 está chegando. E é a hora agora. Essa é a hora que você está olhando para tudo que viveu e para tudo que não viveu. E talvez você não está tão feliz, tão motivado, porque muita coisa que você escreveu no papel está lá até agora. Amém? Mas 2026, porque você vai tomar algo como precioso através dessa palavra, os seus planos vão sair do papel. Não, fiquei com medo. 2 amém. Não, de novo. Os teus planos vão sair do papel. Pergunta por quê? Por quê? Porque eles não serão gerados no seu coração. Eles virão do coração de Deus para você. Amém? Eu quero que você entenda. Nós não somos um canal do YouTube há muito tempo. Nós somos uma comunidade. Todos os dias, todas as semanas tem uma palavra de Jesus para você. Por exemplo, aqui no nosso canal do YouTube, você tem uma mensagem toda segunda-feira, através das nossas mensagens da série, e toda quinta o Mentoria de Vida. E de segunda a sexta, no SBT às 7h30 da manhã, você tem um Bom Dia Esperança, algo de Deus para o seu coração. Portanto, é possível você viver uma vida vibrante na presença de Deus, porque tem palavra em tudo quanto é lado, através de milhares de homens e mulheres de Deus. Mas eu quero que você seja parte da nossa caminhada. Nós temos uma comunidade, você pode ser parte dela. Aqui no link da descrição tem um link para você entrar na nossa comunidade de WhatsApp, para você ser lembrado, auxiliado e caminhar ainda mais longe. Se você ainda não curtiu esse vídeo, curte. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho, manda para todo mundo. Oh meu Deus! Meu coração ficou quentinho agora. Vamos fazer o seguinte, vamos para mensagem. Aleluia. Bom, Provérbios capítulo 19, versículo de número 21, diz o seguinte: há muitos propósitos no coração do homem, porém o conselho do Senhor permanece. Vamos de novo, porque o tempo verbal aqui está diferente, eu li errado. Há muitos propósitos no coração do homem, porém o conselho do Senhor permanecerá. Quer mais um? 14:12. Do coração do homem são as preparações, mas o Senhor a resposta da boca. Quer outro? Provérbios 16. O homem faz planos, mas a resposta vem do Senhor. Quer outro? Há caminhos que para o homem parece direito, mas o fim dele é a morte. Portanto, eu preciso dizer para você que tenha toda a criatividade do mundo, mas saiba que nunca será suficiente. E nunca será nem perto do que Deus tem para você. Eu vou de novo. Você é muito criativo, mas nunca será suficiente perto daquilo que Deus tem para você. O André, eu conheço ele desde quando ele era um adolescente. Hoje ele já é um homem casado. Tive o privilégio de fazer o casamento do André. Eu já estou naquela fase da vida que eu estou encontrando crianças. E elas estão dizendo para mim: eu tenho uma foto lá em casa, no seu colo. Que fase ela chegou. André, lembra? Lembra, sim, rapidamente, quando a gente entrava no Fiat Uno e saía para pregar nas igrejas, lembra? Lembra? Você lembra que nem sempre a gente comia, lembra? Às vezes não dava. André, já parou para pensar que hoje a gente está em São Paulo gravando uma mensagem? Legal, não é? Você sabia que a gente está gravando aqui, mas daqui a alguns dias milhares de pessoas vão ver. André, você conseguia imaginar isso? Imagina, nós dentro do carro,
E a gente olha um pro outro com fome, porque não tinha. A gente olha pro outro e diz: André, relaxa, André. Daqui 12 anos, a gente vai estar vivendo de uma maneira completamente diferente. A gente vai olhar para trás e vai dizer um pro outro: valeu a pena. Lembra? Não dava, né? Não dava. E essa é a parada da nossa vida. Tem coisas que a gente só vai olhar e entender quando estiver lá. Só que o nosso maior problema é porque planejamos sozinhos e tentamos viver com Deus o nosso plano. A gente está achando que é o arquiteto da parada, que a gente é que cria os projetos incríveis, que tem as ideias geniais, que a nossa sacada ela é a melhor e a gente faz de acordo com a nossa cabeça, e quando dá errado a gente se frustra com Deus. As pessoas frustradas com Deus, na verdade, estão frustradas com o seu próprio espelho. Porque quando começa o... Bom, eu poderia ser prático, e talvez eu seja. Toda obra construída junto com o projeto terá prejuízos. Estou vivendo isso na prática. Comecei uma reforma e o projeto não estava 100% pronto. E eu comecei a reforma e eu já tive que detonar paredes que já estavam construídas, pontos de tomada que já estavam no lugar. E sabe qual é a boa notícia? Os aditivos chegaram. Você está rindo porque não é você. Aliás, Rafa, dá um desconto. Amém. Só um desabafo. Mas é porque o erro é nosso. O erro é meu. Porque o projeto não estava 100% pronto. E quando a gente começa a executar sem o projeto pronto, a gente vai ter retrabalhos e prejuízos. E essa é a nossa realidade com Deus. A gente planeja, pergunta, não aguarda a resposta e executa de acordo com a nossa cabeça. Você está se vendo? Porque a gente até tem o bom senso de dizer: Senhor, é a tua vontade? E aí Deus não responde. E aí você lembra do episódio do Chaves, onde você ouviu a Chiquinha dizer que quem cala consente. E aí você viveu mais um ano de acordo com a sua cabeça, de acordo com a sua vontade. Porque o que a gente não pode ignorar é porque o nosso sonho, ele é egocêntrico. A gente até diz que é para a glória de Deus, mas o nosso coração é enganoso. A maioria das coisas que você pensa que está fazendo para o Senhor, às vezes você só está fazendo para você. Muitas das coisas que você pensa que é para a glória de Deus, é só para você. É só para você. Por isso que o planejamento sem propósito, ele nos leva à ruína, ele nos leva aos desgastes, ele nos leva aos prejuízos, ele nos leva à quebra, ele nos leva à falência emocional, porque você está gastando energia com coisas que Deus não queria. Você está colocando a mão em coisas que Deus não te autorizou. Você está se movendo em direções aonde Deus não te chamou. Você acha que Deus está te esperando para o lugar que está indo, mas Ele nunca saiu do lugar da onde você o deixou. Ele ainda está lá. E essa é uma das coisas mais importantes da vida com Deus. Isso é uma das coisas mais poderosas da vida com Deus, que tem gente que se retorce e diz que isso não é real. Mas quem experimenta, relata com toda profundidade e certeza. Se você perguntar, Ele vai responder. E se Ele não responder, é melhor não fazer nada. Eu sei que a gente entra numa área da vida onde parece que estaremos abandonados na nossa fé. Mas é porque a maioria das coisas são lógicas e a gente coloca Deus para tentar ignorar a lógica. Eu vou ser mais claro com você. A maioria das coisas que você está pedindo para Deus a opinião, você não quer a opinião, você quer a chancela. Você consegue entender? Eu vou melhorar. É a minha filha. A minha filha não me pede, ela me avisa. Então eu estou tendo que mudar o verbo que ela usa para pedir as coisas. Não é pai eu vou, é pai eu posso. Com Deus a gente anda na mesma linha. A gente está avisando a Deus, pensando que o silêncio dele é o aval que a gente necessita.
E essa é a parada. Nós podemos viver uma dependência de Deus, aonde teremos colheitas extraordinárias e nem sempre a nossa vontade será realizada. Mas não é isso que a gente quer. Porque o que a gente quer é o lógico, o óbvio, o que está dando certo para os outros. É isso que a gente quer. A gente não tem tempo para esperar a nossa vontade, sabe, ser anulada para que a vontade de Deus prevaleça. A gente não está com tempo para tentar, sabe, esperar, porque a gente quer o resultado que o outro já teve na velocidade que a gente se predispõe. A gente quer a colheita do outro na velocidade do nosso plantio. A gente quer o resultado de alguém sem sofrer o que ele viveu, sem passar pelo que ele passou, baseado no fruto que ele já percebeu. Por quê? Porque a gente quer viver o que ele está vivendo, não o que ele passou. E essa é a questão do nosso tempo. 2026, a gente precisa olhar, e por que eu digo 2026? Não é algo místico, é só lógica. Você já parou para perceber que o ser humano é assim? A gente precisa de pontos temporais. A gente precisa. Então a gente gosta de segunda-feira. A gente gosta de dizer que a dieta começa na segunda. A gente toma decisões de mudanças mais radicais em viradas de mês, em viradas de ano. Por quê? Porque é um marco temporal que nos cobra prejuízos e também nos denuncia nas nossas péssimas escolhas. Mas de uma certa maneira o ser humano precisa disso. A gente precisa do Natal. A gente precisa do Dia das Mães para ir lá na casa da nossa mãe e dizer coisas que a gente demorou 364 dias para dizer. A gente precisa. O ser humano infelizmente precisa. Eu sei que alguém está dizendo que tudo isso é comércio, e também é comércio, está tudo bem, mas a gente precisa de marcos, a gente precisa de datas, e 2026 é muito conectado com isso. Olha, a gente chega no final do ano, e eu não sei como é você, mas eu fico reflexivo em algumas datas do ano. Eu fico reflexivo perto do Natal, eu fico reflexivo perto da virada do ano, e no mês do meu aniversário. Irmão, eu não sei você, mas quando eu estava fazendo 18 anos, aniversário era hoje é Você também é assim? Irmão, sério? Eu também, irmão, Senhor, irmão, eu vou fazer 36 anos. Eu sei o que você pensou, uau, que jovem. Mas irmão, tem reforma, tem retoque, tem acabamento, tem segunda de mão. Mas o problema não é esse. O problema não é eu fazer 36, o problema é o meu filho mais velho está com 7. O problema é ver que o meu filho mais novo, a minha pequenininha, o sonho da minha vida, que eu orei, que eu chorei, porque eu queria também ter uma menininha, nasceu e já está com 4 anos. A loucura da vida é ver que meu filho já lê, e que agora quando eu estou escrevendo no telefone qualquer coisa, eu tenho que saber que ele está entendendo o que eu estou escrevendo. A loucura é saber que meu filho bate na porta do nosso quarto e diz: o que vocês estão fazendo aí? Nada. Orando. Amém. Em breve ficará insolúvel essa questão. Irmão, a porta trancou, é um imã de criança. Mas há dias atrás não tinha ninguém. Há dias atrás não tinha ninguém para levar para o colégio. Há dias atrás não tinha ninguém para ver nota. Há dias atrás só a virose só pegava em mim, na Paula, agora é todo mundo. E essa é a parada. A gente fica reflexivo porque de repente a nossa vida criou um volume maior. E é um volume maior de escolhas, um volume maior de semeaduras, um volume maior de colheitas. Então nesses períodos do ano a gente começa a repensar coisas que a gente projetou e não viveu, coisas que a gente não projetou e viveu e foi melhor do que a gente poderia imaginar. E eu tenho uma crise no final do ano, quer dizer, Deus, o que pode ser melhor do que a gente viveu no ano passado? E eu não estou ignorando as crises, porque todo mundo tem crise, todo mundo tem problema. Mas eu estou chegando no final do ano e eu olhando para os testemunhos. Por quê? Porque eu anoto todos eles. Eu tenho um bloco de notas no meu telefone com pontos de coisas que eu não posso esquecer que Deus fez. Por quê? Porque no dia da virada do ano eu dobro meu joelho na igreja e eu começo a orar tudo que Jesus fez, para não correr o risco de ser ingrato de tudo aquilo que Ele já fez. Eu vi uma parada? Acho que está aqui. Deixa eu ver se está no bloco de notas onde que está aqui, se eu consigo achar. Está aqui, ó. Projetos 2025. Resumo 2020. Ó, resumo. Ó, eu achei o resumo 2024. Fatos relevantes do ministério, fatos relevantes da vida pessoal, viagens que eu fiz com a minha família, eventos que eu participei, quantidade de pessoas alcançadas, total de eventos, total de países, está aqui. Eu marco tudo. Porque quando eu dobro meu joelho, nesse marco temporal de crise, eu lembro, Ele continua sendo fiel.
Ele continua sendo bom. Ele nunca me abandonou. Ele não vai me abandonar. Se Ele me trouxe até aqui, Ele vai comigo na próxima estação. Isso é maravilhoso. E essa é a parada. Agora, qual é a crise? A crise é, se você planeja sozinho, você vai viver mais uma estação sozinho. Se você governa a tua vida sozinho, você vai colher as decisões dela sozinho. E o bom de viver com Deus é porque você tem alguém para chamar no momento da tempestade. O bom de estar aonde Deus te mandou é que Ele é responsável pelo começo, pelo meio e pelo fim. O bom de estar no centro da vontade de Deus é que você nunca vai ter falta de nada. Você não vai viver falta de absolutamente nada. Ele guardará a tua entrada, Ele guardará a tua saída. Ele diz que se você passar pelas águas, as águas não te submergirão. Você vai passar pelo fogo e o fogo não vai queimar você. Se Ele estiver com você, Ele garante as coisas de maneira plena e completa. Mas qual é a questão? Nós começamos sozinhos e chamamos Deus no meio da confusão quando já está tudo dando errado. E aí esse é o B.O. prejuízo, retrabalho, demora. Posso falar uma coisa para você, meu lindo? Tem gente que está a vida inteira dizendo: porque eu estou vivendo um processo. Não, lindo, você está atrasado. O processo já acabou faz 6 anos. É você que não mudou. É você que não aprendeu nada com aquilo que Deus te colocou para viver. É você que ainda não acordou para a vida. É você que ainda está assim, não, é processo. Não, é a prova. Está na prova. Deus está dizendo, não, essa prova aí já acabou faz 6 anos. Você está aí porque você é tonto mesmo. Você está aí porque você não aprendeu nada. Você está aí porque você está com preguiça de ir para o próximo nível. Você está aí porque você não tem coragem para crer naquilo que eu tenho para fazer para você. Então não vem desse negócio de não, é porque eu ainda não. Às vezes, ou quase sempre, é você que perdeu o GPS. E bom, eu preciso terminar essa palavra. Há uma receita para as coisas. E eu vou falar para você o que eu descobri com Deus, que mudou minha vida completamente. Como eu vou perguntar para Deus coisas que não tenho criatividade nem para sonhar? Escute isso. Se você abrir o ChatGPT, você vai descobrir que todo o conhecimento do mundo hoje está disponível na inteligência artificial. Você só precisa saber fazer perguntas. Grava isso. Ou seja, todo o conhecimento está disponível, mas a gente só acessa se saber fazer perguntas. Com Deus é igual. Tudo já está disponível. Só que você precisa aprender a fazer perguntas. Agora eu vou cavar mais fundo. Nós não sabemos nem fazer pergunta. Quem dirá ter as melhores respostas? Se a gente tem um problema, como que a gente resolve? Simples. A Bíblia conta uma história. Deus está passando por os cavalhares de mãe, encontra Abraão, declara uma palavra profética sobre o filho que nasceria, Isaac. Mas os dois seres estão indo para destruir Sodoma e Gomorra. Só que quando eles estão saindo, Deus fala para eles: volta e fala para Abraão o que a gente vai fazer, porque ele é meu amigo e eu não posso esconder dele aquilo que eu vou fazer. 2 pessoas entenderam lá atrás. Eu vou dizer para você: você não precisa saber fazer perguntas, você só precisa ser amigo. Quem é amigo de Deus sabe coisas do futuro que nem perguntou, tem vislumbres da vontade de Deus, de coisas que não tem criatividade nem para perguntar. Porque quem é amigo, Deus revela o seu coração, Deus revela aquilo que você está passando, Deus te mostra na sua vida aquilo que você vai viver. E a confiança que lhe faltava é nutrida pelo relacionamento com Deus que você desenvolve. Então eu podia dizer para você: faça planos com Deus. Não, só descansa nele, que os planos são revelados na caminhada. Só descansa nele, que as coisas vão acontecendo de maneira orgânica. Porque tudo que é para a glória dele acontece por ele, para ele, porque dele são todas as coisas. Viver na dependência de Deus não é viver do que escorrega da mesa, é viver com aquilo que ele serve com as próprias mãos na sua história. Então essa é a parada. Se você não sabe fazer pergunta, seja amigo de Deus, que para os amigos ele revela aquilo que nem perguntado foi. Eu não sei exatamente qual dia que vai essa mensagem pro ar, mas eu acredito que seja em novembro. E a gente está no meio de um processo, de um propósito público chamado 30 dias sem errar, 1 mês sem errar. Jejum,
Oração, leitura da Bíblia, devocional, vida com Deus. Um cuidado 360 também da saúde, do corpo físico. Hoje eu estava numa esteira. Eu odeio esteira. Mas eu prometi para mim que eu vou cuidar mais da minha saúde. Então, como eu falei perante Deus, eu estava lá na força do ódio. Mas eu tenho um desejo no meu coração por trás da esteira. Eu tenho um desejo no meu coração quando eu acordo e ao invés de pegar o telefone eu dobro os meus joelhos para falar com Deus. Eu quero ser mais amigo dele. Eu quero ser mais parecido com ele. Eu quero ser mais parecido com a minha mãe, que quando fala de Jesus chora em qualquer lugar. Eu quero ser mais parecido com pessoas que são mais parecidas com ele. Eu quero isso para minha vida. Eu quero ser como meu bisavô, que quando faleceu, estava cheio de Deus. Me lembro que nos últimos dias de vida dele, ele tinha 89 anos. Eu fui na casa dele, e eu ia pregar, e eu ia falar de Jesus em algum lugar. E eu falei, vô, ora por mim, vô. Eu estou indo pregar o evangelho, vô. E meu avô me abraçou e começou a chorar. E começou a orar por mim como se nunca tivesse nenhuma enfermidade no corpo físico dele. Mas aquilo que ele falava marcava a minha alma, como se fosse o próprio Deus me tocando. Eu quero ser essa pessoa na vida de alguém. Eu quero ter essa realidade. Não é sobre as conquistas materiais, não é sobre o carro que você vai andar, não é sobre a casa que você vai morar, não é sobre a viagem que você vai fazer. É sobre os testemunhos que você terá na presença de Deus para dizer para os teus filhos, para os teus netos, na tua família. É o que vão dizer de você quando você não estiver mais aqui. Era um grande homem de Deus, honrou a esposa, honrou a família, construiu um legado, foi um grande homem de Deus. E sabe coisa boa na vida? Quando alguém olha para você e diz, eu quero ser parecido com você, eu quero amar Jesus como você ama, eu quero ser cheio do Espírito Santo como você é. Então às vezes a gente está tão preocupado com planos humanos, carnais, com o nosso próprio ego, que a gente descobriu, que esqueceu que a coisa mais importante da vida é ser amigo dele, é caminhar com ele, é descobrir dele. Eu estava agora num país onde o nome de Jesus não pode ser pregado de maneira livre e aberta. E eu perguntei para uma mulher inglesa, você sabe quem é Jesus? E ela falou, eu não sei, mas um dia minha mãe disse que se eu ficasse doente, poderia orar e ele curaria a minha enfermidade. Eu entrei dentro do carro com os meus amigos e disse, você viu? Ela nem sabe o que está perdendo. A gente tem um Deus disponível. A gente tem a presença de Deus palpável. A gente pode dobrar os joelhos dentro da nossa casa. A gente pode professar a nossa fé em qualquer lugar. Eu posso estar num lugar público e dizer, Jesus ama você. Jesus é maravilhoso, Ele cura, liberta, transforma, leva para o céu. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode me prender. Eu estou num país livre, eu posso falar de Jesus para quem eu quiser. Eu estou aqui na internet falando para milhares de pessoas todos os meses. Ele é o caminho, a verdade e a vida. O que eu estou me preocupando com coisas que são passageiras, se o que é eterno já está disponível? Planejar sozinho é olhar para o umbigo. Planejar com Ele é vislumbrar a eternidade. É olhar para aquilo que importa. É gastar a vida por aquilo que interessa. É dedicar tempo por aquilo que acrescenta. É olhar para aquilo que te edifica. É dar valor para aquilo que de fato vale e prevalece, não pelo aquilo que é passageiro. Para de olhar para o teu umbigo. Esquece o que é bom para você e foca naquilo que Deus tem para você, que você vai viver do melhor dessa terra. Não vai te faltar nada, e você será satisfeito com todos os lugares aonde Deus te levar ou te colocar. Em nome de Jesus. 2026, você não vai planejar sozinho. 2026 você vai sentar na mesa com Ele. Você vai estar na presença dEle. E os teus sonhos não serão mais a prioridade, mas os sonhos de Deus serão a sua realidade. O desejo pelo passageiro vai passar, e por aquilo que é eterno vai multiplicar no teu coração. Você vai ter valor nas coisas que não valorizava. Você vai dizer o que o salmista disse, porque mais vale um dia na tua presença do que em outras partes 1000. Em nome de Jesus. Amém. Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és extraordinário. Teu amor e a tua graça nos constrange. Oh, Pai.
só queremos uma coisa, Jesus. Nós queremos ter a certeza que o Senhor está cuidando de tudo, que o Senhor está presente, que nós não estamos sozinhos. Se essa certeza dominar o nosso coração, as prioridades irão mudar, os nossos olhares serão apontados para outro lugar, Jesus. Porque sabe, Pai, a cada dia que passa eu descubro que tudo aquilo que era grande agora ficou pequeno, e a única coisa que antes era pequeno de repente ficou muito grande. A Tua presença passa a mais importar quando a gente vai entendendo que aquilo que queríamos não era aquilo que precisávamos. Oh, meu amigo, Tu és tudo o que a gente precisa. Tu és tudo o que a gente precisa, Jesus. Tu és o ar que a gente respira. Tu és o fôlego do meu pulmão, Jesus. Tu és o motivo que eu me acordo, a paz que me dá um sono para dormir. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, é Tua culpa. Meus filhos, meu casamento, tudo é por causa Tua, Jesus. Aonde eu estaria se o Senhor não tivesse me encontrado? E para onde eu vou se somente o Senhor é o que tem sentido na vida? Não me deixe acreditar em nenhum momento que eu consigo sozinho, Jesus. Não me deixa pensar que eu sou inteligente a ponto de pensar que dá para viver sem a Tua presença. Não me deixa pregar longe de Ti, porque Tu é a graça de tudo. É em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Você acabou de assistir uma mensagem do Mentoria de Vida. Eu tenho certeza que essa palavra Jesus falou poderosamente ao seu coração. Mas eu tenho uma notícia para te dar. É só o começo. É só o início da jornada. Tem muito mais fundo para você cavar, muito mais longe para você chegar. E a boa notícia é que nós temos uma maneira de ajudar você a ir mais longe nessa caminhada, nessa jornada. Nós temos a nossa Teologia com Paixão, na nossa escola Preach, para você cavar mais fundo, para você aprender mais sobre Jesus, mas sem se tornar arrogante, juiz da teologia dos outros, mas pelo contrário, com os olhos brilhando, cheio da presença de Jesus. E sabe, é só o começo. Nossa escola Preach está desenvolvendo algo que vai alcançar milhares de pessoas, que é a nossa escola de evangelistas. Em breve haverá uma carreta viajando nosso país com os nossos alunos pregando nelas. Eu quero declarar em nome de Jesus, e você diante. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Porém o Espírito do Senhor retirou-se de Saul, e um espírito maligno da parte do Senhor o atormentou. Amém. Escolhe alguém bonito perto de você. Se não tiver, não precisa, continue olhando para frente. Mas se tiver, diga para ele: hoje Jesus vai te pegar. Não, irmão, eu sei que rico tem dificuldade. Ameaça. Fala em tom de ameaça: hoje Jesus vai te pegar. E se ele pegar, e ele vai, diga para ele: já era. Aleluia. Aleluia. Pede para ele sentar logo para a gente começar então. Aleluia. Nós estamos dentro de uma realidade bíblica, de duas histórias, de dois reinados, de dois reis. E quando a gente olha para a Bíblia não nos oculta fracasso. A Bíblia não nos oculta fragilidade de grandes homens de Deus que a história bíblica nos apresentou. Ela apresenta a bênção e apresenta a maldição. Ela apresenta o acerto, mas ela não nos oculta o erro. E justamente porque a palavra de Deus ela é pedagógica para nos ensinar e nos livrar do perigo. O tema da mensagem de hoje é:
não deixe a sua mente vulnerável. Muito obrigado pelo apoio dos irmãos. Eu vou falar de novo para ver se aumenta. Não deixe a sua mente vulnerável. Aleluia. Pois bem, essa mensagem, ela nasceu com um propósito. Quando ela começou a ser escrita, ela estava dentro de uma fase da minha realidade com Cristo diferente. Eu não sei como é você, quando você, para aqueles que pregam o Evangelho, mas para mim, a mensagem ela não nasce de uma vez. Ela nasce numa pergunta, ela nasce numa perspectiva. Eu rapidamente vou para o meu bloco de notas, anoto no meu telefone, e ali aquela mensagem começa a ser gerada como um filho, que às vezes demora mais, outros demoram menos para vir à tona. E quando essa mensagem começou a ser gerada, apenas havia uma palavra no meu coração. E a palavra era sobre uma mente vulnerável. O que é uma mente vulnerável? Uma mente vulnerável é aquela que acessa qualquer coisa ou se permite ser acessada por qualquer realidade não bem-vinda dentro de nós. Então, por exemplo, quando sua mente é invadida por pensamentos de ansiedade e angústia, isso significa que a sua mente está vulnerável, principalmente se não era de fato o que você gostaria de sentir naquele momento. Quanto mais vulnerável a sua mente, mais acessível ela se torna para qualquer palavra, para qualquer crítica, para qualquer ataque, para qualquer mensagem que venha contra aquilo que Deus tem para a sua vida. Então era só isso que eu queria pregar. Era só isso que eu queria viver. Quando nasceu a mensagem, eu queria falar somente sobre isso. Só que de repente, Deus mudou a realidade do texto, mudou a realidade da palavra, e você vai entender o porquê. O texto que nós lemos declara a história de dois grandes homens de Deus. Um é Saul, o outro é Davi. Me permite perguntar, quantos aqui conhecem a história de Davi? Levante a mão, por favor. Vou perguntar de um outro personagem que está no mesmo texto. E quantos conhecem a história de Saul? Levante a mão. Automaticamente, o número já diminui. Porque mesmo o Saul sendo rei, ele não é tão lembrado como Davi. Mas tem uma outra coisa muito pior, que é que se eu perguntar do que você lembra de Saul, com toda certeza o que você vai dizer foi: o homem cujo qual Deus o rejeitou. Talvez outro vai dizer: o homem cujo qual, quando ficava atormentado por espíritos do mal, chamava Davi, que vinha com sua harpa. Enquanto ele tocava a harpa, o espírito do mal não o suportava e o deixava em paz. Mas ninguém lembra que ele foi um dos grandes reis da história de Israel. Ninguém lembra que o começo dele foi marcado por muitas vitórias. Ninguém lembra que ele venceu os amonitas. Ninguém lembra que o reinado dele, o início foi poderoso, porque a maneira com que ele termina destrói todo o legado que ele construiu ao longo da sua história. E isso é a realidade do ser humano. Nós não seremos lembrados pela maneira que nós começamos, nós seremos lembrados pela maneira que nós vamos terminar as coisas. Por isso que Paulo vai escrever em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7: combati um bom combate, guardei a minha fé e acabei a minha carreira. Ele está dizendo: eu talvez não comecei da melhor maneira, mas como eu estou terminando, glorificou o nome do Senhor até o final. E agora entenda, Saul também foi ungido por Samuel. A cena da unção, ela é muito poderosa. A parte que lemos do chifre carregado de azeite que se derrama sobre a cabeça de Davi, também foi derramada sobre a cabeça de Saul. Anos antes, o povo clamava para que Deus desse para eles um rei. O povo clamava para que fosse como as outras nações. Então Deus levanta um rei, escolhe um rei para si e para o povo. Portanto, surge um homem chamado Saul. Saul era o rei do povo, mas Deus o havia colocado naquele lugar. O azeite foi derramado sobre a cabeça dele. A unção de Deus foi derramada sobre ele. Então esse homem começa a reinar sobre Israel. E o reinado dele é profícuo, é extraordinário, é frutífero. Mas em um determinado momento, Davi para de buscar ao Senhor. Davi se apaixona pelo reinado e se esquece da presença. Davi se apaixona pelo aquilo que ele vivia e esquece de quem o fez viver aquilo.
Então, de repente, para quem perde a unção, ou depende de uma unção antiga, começa a ficar fragilizado a mente de Saul. E aí eu preciso entrar no contexto de onde tudo isso nasceu. Eu estava vivendo uma das coisas mais extraordinárias da minha vida dos últimos anos, há 2 semanas atrás. Nós vivemos a maior cruzada evangelística da história do nosso país dos últimos 50 anos. Foram mais de 200 mil pessoas alcançadas presencialmente. Você pode celebrar o nome de Jesus junto comigo? Mais de 200 mil pessoas presencialmente recebendo Cristo como Salvador, vivendo uma experiência extraordinária na presença de Jesus e vivendo o Evangelho. E eu estava vivendo isso, pregando. Terminei de pregar, eu já tinha uma outra gravação para fazer. E aí fui para a gravação do Mentoria de Vida. E aí tinha a gravação da série. E aí tinha o lançamento do livro. Quando de repente eu me vi dentro de um quarto do hotel, desesperado. Desesperado porque minha mente estava perturbada. Eu estou sendo muito sincero com você. Eu confesso que aprendi a ouvir pregadores que eram heróis no púlpito. E que nunca falavam a verdade do todo daquilo que viviam no secreto. Mas eu prefiro ser vulnerável com você, para te inspirar a saber que não há diferença de quem sobe e de quem fica. Todos somos irmãos e somos filhos no final do dia. A mesma dor que te acomete me pega, a mesma dor que te acomete também me dói, é igual. Nós precisamos da mesma realidade no final do dia. No final do dia não importa quantos seguidores você tem, não importa onde você pregou, não importa quanto de dinheiro você tem na conta. No final do dia é só você, seu travesseiro e a sua mente. E se a sua mente estiver vulnerável, o seu futuro estará comprometido. Minha mente estava diferente, sabe? Coisas que eu não me preocupava mais, eu comecei a ficar preocupado. Coisas que não roubariam a minha paz, estavam roubando a minha paz naquele dia. E eu estava mal, eu não estava bem. E eu comecei a ficar preocupado, não comigo, olha que estranho. Sabe o que eu estava preocupado, Samuel? Eu estava preocupado com a série que eu tinha que gravar. Eu não estava preocupado comigo. Eu estava preocupado, meu Deus, eu não posso estar assim. Eu tenho uma série para gravar, eu tenho uma palavra para pregar, eu tenho 8 mensagens para gravar, uma atrás da outra. E aí, irmão, 4 horas da tarde, sentei no quarto de hotel. Falei, Deus, eu preciso que o Senhor fale comigo. Mas eu preciso que o Senhor fale comigo. Não é fale comigo, é fale através de mim com alguém. E o nosso erro começa assim, quando a gente está tão preocupado com as nossas atividades, que a gente se esquece que unção antiga não renova o nosso propósito a cada manhã. Que unção de anos atrás, testemunhos de anos atrás, não são suficientes para fortalecer uma carreira longa. Tem uma coisa que é muito importante, você precisa saber logo. Vinho, quanto mais velho, melhor e mais caro. O azeite não. O azeite, quanto mais jovem, mais fresco, mais novo, mais valioso ele é. 2 irmãos pegaram aqui, eu já volto aí porque aqui pegou primeiro. 2 irmãos pegaram aqui primeiro. Vou dizer de novo, azeite bom é azeite novo. Fala para quem está perto de você, o que você viveu semana passada já não servirá mais para esta semana. Deus tem um azeite fresco para derramar sobre você. Deus tem uma unção nova para derramar sobre você. Quem vive de unção antiga, em algum momento será abandonado pela experiência que conta de maneira saudosa, mas não se renova para viver na próxima estação. Saul está vivendo de uma unção antiga. E eu confesso para você que eu estava na semana mais incrível da minha vida, mas eu estava tão preocupado em entregar que estava esquecendo que precisava parar e voltar para abastecer. Meu pai é um homem que estudou até a 5ª série, mas meu pai sempre dizia: filho, toma cuidado para não andar com o carro na reserva. Uma hora a bomba de combustível queima. Só quem é pobre aqui, ou já foi pobre um dia, sabe do que eu estou falando. Como é dramático ficar na rua sem gasolina. Quem é que já ficou sem gasolina na rua? Levante a mão. Tem o pobre e tem o desorganizado também. Mas sabe, eu já fui no posto de combustível. E quando você chega no posto de combustível, o frentista, ele está super animado.
E às vezes ele parece que ele está fazendo para te ofender. Ele fala, é para completar. Só que, irmão, você coloca a mão no bolso, você sente e fala assim, ah, meu Deus, eu já vivi isso. Eu tinha um Uno 2001, que o ponteiro dele, irmão, sempre estava colado no lado esquerdo e a luz laranja sempre estava acesa. Eu tirei a mão do bolso, tinha R$2 e coloquei. R$2. O ponteiro só fez assim, ó. Só quem acelerou com um minguinho sabe o que é economia dentro de combustível de um carro. Só que meu pai dizia, toma cuidado, uma hora a bomba de combustível queima. Quem vive na reserva, uma hora vai ficar abandonado no meio da estrada. Quem vive na reserva, uma hora será atormentado na sua mente e vai perder a paz do seu espírito. Porque ao invés de andar cheio, escolheu andar vazio. Porque eu sei o que você está pensando agora. A gasolina custa caro. Eu concordo, azeite não. A unção de Cristo é gratuita, porque já foi pago o preço na cruz do Calvário. A unção do Espírito Santo é gratuita. E aí eu tenho mais alguma coisa para te dizer sobre isso. Entenda, a Bíblia diz que no Velho Testamento o Espírito sai de Saul e entra em Davi. Para entrar em alguém, ele precisava sair de outrem. No Novo Testamento há uma promessa, e o Espírito de Deus será derramado sobre toda a carne. Ele não precisa sair de mim para entrar em você. Ele vai transbordar em você, ele vai transbordar em mim. Ele vai transbordar na tua casa, ele vai transbordar na tua família. Ele vai transbordar, não há limite para a presença dele derramada sobre mim, sobre você. Só que nós escolhemos ficar sem azeite, porque se não custa caro, custa tempo. É óbvio, lindo. Se não custa caro, custa tempo. Quantas vezes você colocou R$50 porque não queria esperar 5 minutos a mais para o tanque ficar cheio? Quantas vezes você não deixou completar o tanque mesmo com muito dinheiro na conta, porque o seu tempo estava escasso? Com Cristo é a mesma coisa. A gente tem duas opções: andar transbordando da presença dele, ou a gente andar toda a vida na reserva com o tanque colado aqui, com o marcador colado. Mas sabe por quê? Porque a gente não tem tempo. E é por isso que a nossa mente está tão vulnerável. E é por isso que a gente está tão ansioso. E é por isso que a gente está tão preocupado com coisas que não deveriam roubar a nossa paz. Porque a gente não está cheio. E quem está vazio, qualquer pensamento entra e ocupa espaço. E sabe qual é o pior de um pensamento que não deveria estar dentro? Porque ele não só compromete você, ele compromete a qualidade do azeite que ainda resta dentro de você. Eu sento dentro do meu quarto, pensando sobre Saul, mas achando que Deus queria falar só com você. Sento na mesa, abro meu caderno, e a primeira mensagem era exatamente essa que eu estou pregando para você. Só que o Senhor não queria falar com você primeiro. Ele queria falar com o garoto que estava empolgado, trabalhando para ele, esquecendo que o alimento é mais importante do que o trabalho. Às vezes a gente está tão preocupado naquilo que entregamos para o outro e esquecemos que também precisamos. Se me perguntasse uma hora antes, como você está? Eu disse, está ótimo. Estou vivendo os melhores dias da minha vida. Estou pregando para milhares de pessoas. Vou lançar o maior devocional da minha história. Eu estou vivendo coisa incrível. Uma hora depois eu estava dentro do meu quarto chorando, dizendo, Deus, eu estou em falta. Alguma coisa está errada dentro de mim, Espírito Santo. Eu preciso de socorro. E o Senhor estava basicamente dizendo para mim, eu prefiro você na minha presença do que na presença de milhares longe de mim. Eu prefiro você na minha presença do que falando para milhares vazio. Vem, volta. Volta para o tanque. Volta para a fonte. Volta a encher. Volta. Eu não estou preocupado com os teus frutos públicos. Eu não estou preocupado com o testemunho bonito seu. Eu estou preocupado com o teu secreto. Quando você entra na porta, tranca ela. E ao invés de pensar naquilo que eu tenho para você, está tentando imaginar o que eu tenho para alguém. Sabe qual é o mal do pregador? Toda palavra é para o outro. Deus me deu uma palavra para alguém. Não, irmão, Deus está falando só com você às vezes. O problema de quem vira escravo do ministério é viver a mesma coisa que Saul viveu.
se apaixonar pelo reinado e abandonar a presença. Se apaixonar pela estrutura e abandonar a essência. Quanto mais cheios do Espírito Santo a gente está, de menos coisas a gente precisa para viver aquilo que é essencial. Falei de manhã, falo novamente. Sou apaixonado por excelência. Tudo que eu faço o que há de melhor dentro da minha capacidade. Eu amo LED, eu amo luzes. Mas quanto mais cheio do Espírito Santo a gente se torna, de menos subterfúgios e auxílios a gente precisa para viver uma experiência extraordinária com o Cristo. Eu quero ter isso aqui para o resto da vida. E acho que todo mundo deveria ter a condição de ter na sua igreja uma excelência como essa. Porque o que dói às vezes no outro não é a Lagoinha ter, é eles não terem condição de pagar. A gente às vezes transveste frustração com espiritualidade. Mas sabe qual é a graça de tudo? É porque no fim, quanto mais cheio do Espírito Santo a gente se torna, menos experiência a gente precisa, menos entretenimento nos importa. Porque qualquer pessoa que começa a cantar, a gente já começa a sentir a presença de Deus. Qualquer versículo que é lindo, a gente já começa, oh meu Deus do céu! E sabe qual é a graça de tudo? Quando a gente lembra da onde Jesus nos tirou, quando a gente lembra de quando se apaixonou por Ele, irmão, as crianças da igreja cantavam e a gente sentia a presença do Espírito Santo e era difícil nos controlar. Hoje tem que ser o cantor A, hoje tem que ser o pregador B, hoje se não for quem eu gosto eu nem saio de casa. Então deixa eu falar uma coisa pra você, meu lindo, a unção você não busca no pregador, a unção você não busca no cantor, a unção você não busca na estrutura, a unção você busca na presença dEle. O meu combustível. A gente começa a aprender a conviver com a saudade até a hora que a gente já não sente mais saudade. Até a hora que a gente se apaixona pelo que vive e esquece de quem nos fez viver. O problema de Saul é que de repente a voz do povo se tornou mais importante do que a voz de Deus. O problema de Saul é que de repente o reinado se tornou a prioridade e não a presença do Eterno. Sabe o que acontece com ele? A mente dele começa a ser perturbada antes do espírito maligno entrar. Você não vai ver que Saul foi perturbado. Não, irmão, entenda. A perturbação da mente começou quando ele deixou a prioridade de lado. A Bíblia diz que duas coisas aconteceram com Saul. Primeiro, ele vence uma guerra e leva os despojos para casa. E a Bíblia diz que Deus havia dito, não leva para casa. Segundo, ele era para esperar Samuel chegar e ele não consegue esperar. E ele faz antes. Sabe o que é isso? Quem não está cheio fica impaciente e medroso. Por isso que o nosso tempo, os problemas psicossomáticos são tão comuns. Quanto menos cheios do Espírito Santo a gente fica, mais suscetíveis a pensamentos que não deveriam estar na nossa mente a gente se torna. É lindo. Vou te falar uma parada. O paizinho estava certo. Enche o tanque. Quanto mais cheio, mais difícil de qualquer coisa governar a tua mente. Sabe, quanto mais tomado pela presença do Espírito Santo, melhor será a sua realidade. Aí eu preciso dizer para você o que aconteceu dentro do quarto. E eu já vou começar a caminhar para terminar. Tudo que é combinado fica melhor. Vamos começar a terminar. Brincadeirinha. Dentro do quarto, o Senhor começou a falar comigo. E eu caí num pranto. Sabe, Igor, quando não tem ninguém pregando, não tem ninguém cantando, não tem fundo musical, não tem ninguém vendo. Mas a presença do Espírito Santo está na casa. A presença do Espírito Santo invadiu. E eu comecei a chorar. E o Espírito Santo me fez entender que o que ele queria não era o pregador. O que ele queria era um garoto de 19 anos que voltou para ele. Que o que ele queria não era o meu ativismo, mas era a essência que me trouxe para esse lugar. Estou voltando à essência da adoração. Eu comecei a me lembrar
quando eu estava na igreja pequena, que tinha mais ou menos 100 e poucas pessoas. Eu tinha acabado de ter meu encontro com Jesus. Eu ainda não tinha filhos. E as crianças da igreja foram para frente e começaram a cantar aquela canção: grande, tão grande, alto, tão alto, fundo, tão fundo, é o amor maior do mundo, mas é pequeno, cabe lá dentro do coração daquele que recebe o Salvador. Eram só crianças cantando, e eu me lembro que eu não conseguia parar. Eu chorava, eu gritava, eu falava em línguas, e parecia que a maior conferência estava acontecendo, mas era só alguém cheio do Espírito Santo, com uma pequena gota de azeite transbordando o jarro. Quanto mais cheio do Espírito Santo você tiver, menos coisas você vai precisar para a tua alma e para o teu espírito. Pequenas porções já transbordam, pequenas gotas já transbordam, pequenas gotas já transbordam. Mas nós deixamos esvaziar para um dia voltar para encher se der tempo. Sabe qual é a questão? É como isso aqui: o cheio e o vazio. Qualquer coisa derruba quem está vazio. Agora quem está cheio, vem pensamento, vem angústia. Entende? Quanto mais cheio, vai falando, quanto mais cheio, mais segurança, quanto mais cheio, mais fé, quanto mais cheio, mais testemunho, quanto mais cheio, mais graça, quanto mais cheio, mais poder, quanto mais cheio, mais unção. A gente espera acabar. E aí eu chego em Davi, porque acabou. Saul perdeu a oportunidade da vida dele. E no final, Samuel chega para ele e diz: Saul, você fez isso. E a prova que ele estava doente, ele diz: eu sei que eu fiz errado, mas me honra na frente do povo. Ele está mais preocupado com o que o povo vai dizer do que o que Deus tem a respeito dele para tratar. A voz do povo não é a voz de Deus. Não, eu vou falar de novo, porque tem alguém pensando errado ainda em 2025. A voz do povo não é a voz de Deus. A voz de Deus é pura, a voz de Deus é santa, a voz de Deus não tem mancha, a voz de Deus é poderosa, a voz de Deus, ela vai além da nossa capacidade. Não pense que quando a maioria diz alguma coisa, eles estão sendo usados por Deus. Quando nós nos tornamos refém da voz dos outros, perdemos a oportunidade de ser cheios pelo Espírito Santo de Deus. E aí vem Davi para assumir o reinado. Eu estou só apaixonado por esse garoto. Jessé está cuidando dos filhos em casa. Samuel chega e diz: chama todos os teus filhos, porque eu escolhi o próximo rei de Israel. Eu vou escolher o próximo rei de Israel. O azeite estava com o profeta, mas o rei não estava em casa. Passa todos os filhos. Samuel olha um por um. Tenha certeza em algum momento que Eliabe é o homem de Deus, mas Deus diz para ele: não está aqui, manda chamar. Davi está lá no campo cuidando das ovelhas do seu pai. Davi é só um menino simples, que estava vivendo as experiências incríveis com Deus no secreto. Não virava notícia, não era manchete, não, mas estava lá. Aí a Bíblia diz que o garotinho Davi chega dentro da casa. Samuel olha para ele, e como se estivesse declarando o que a gente precisa compreender é: achei o coração que eu estava atrás. Não, vamos de novo. Eu não achei o rei, eu achei o coração. Dá-me um coração igual ao teu. Eu não achei alguém bonito, eu não achei alguém nobre, eu não achei alguém de linhagem. Eu achei o coração que eu precisava. O coração segundo o coração do Pai. Ei, Davi, é você. Davi, eu imagino Davi ajoelhando, Eliabe olhando, dizendo: como assim? Mas quando o azeite foi derramado sobre a cabeça dele,
A Bíblia diz que o Espírito de Deus entrou em Davi. Aleluia. A gente só precisa do Espírito de Deus. A gente não precisa da validação de Eliabe. A gente não precisa da validação de Jessé. A gente não precisa da validação de Saul. A gente só precisa do Espírito de Deus sendo derramado sobre a nossa vida. E a diferença é que quando você vai entender Davi, você descobre porque Deus gostava dele. Davi não estava preocupado com o que as pessoas iriam pensar dele. Davi amava mais a presença do que o reinado. Davi no Salmo 51 diz: tira tudo de mim, só não retira de mim a tua presença. Oh, aleluia! Retira tudo de mim, só não afasta de mim a tua presença. Você olha para Davi e você entende, porque mais vale um dia na tua presença do que em outras partes 1000. Fala para quem está perto de você: você está na fonte do azeite. Está na hora de encher o tanque. Está na hora de encher o tanque. Está na hora de voltar ao começo das coisas. Está na hora de voltar no básico. Está na hora de voltar no coração do começo. Está na hora de voltar naquele que sentia saudade. Está na hora de quem não consegue conviver vazio. Davi cometeu erros como Saul, mas porque havia a essência de Deus em Davi, Davi foi até o final honrado por Deus. Aceite perder tudo, só não perca a presença de Jesus de você. Se conforme com realidades, mas não se conforme com a ausência do Espírito Santo de você. Para quem sobe nesse altar, suba com roupa rasgada, suba com um tênis, manchado, mas não suba vazio da presença do Espírito Santo de Deus. Ei, para você que trabalha na sua empresa, talvez em algum momento a sua gestão não vai ser tão eficiente, talvez a sua palavra não vai ser a melhor colocada, mas quando você chegar na sua empresa, chega cheio do Espírito Santo, chega cheio do Espírito Santo, chega cheio da presença dele. O mal vai sair pela porta que você entrar, ele não vai suportar. Irmão, quem experimenta viver cheio do Espírito Santo, descobre que qualquer gota transborda. Só que tem um problema. É porque tem gente que pode ser, veja como eu digo isso, se o azeite é derramado, ele é derramado em algo. E o apóstolo Paulo vai dizer: tendo porém tesouro em vasos de barro, para que a glória seja dele e não do vaso. Fala para alguém que é bem sucedido no que vive. Fala para alguém que está, do teu lado. Diga: tudo aquilo que Deus fazer na sua vida, a glória nunca vai ser sua, a glória sempre vai ser dele. Porque o segredo não é o vaso, mas aquilo que está dentro dele. É o que ele carrega que vale, é aquilo que ele nutre dentro que importa. Vasos adornados, vazios, não valem de absolutamente nada. Mas me peguei pensando em algo. Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Eu quero viver essa realidade. Eu sou um evangelista e a minha função é apresentar a Jesus às pessoas. Mas tem gente que está lutando para ser cheio, mas o vaso está quebrado. Tem gente que está lutando para ser cheio, mas o vaso está cheio de fissuras. Não adianta encher, vai vazar. Não adianta encher, nunca esgota, porque tem vazamento. Quando você vai fazer uma piscina, antes de você colocar água, você impermeabiliza ela. Porque não adianta encher e amanhã voltar
e a água foi embora para o ralo. Eu vou te explicar um negócio. Quando o teu vaso está bem e você está cheio do Espírito Santo e transborda, o transbordo não vai para o ralo, vai para a vida de alguém. O transbordo vai para a vida da tua casa. O transbordo vai para a vida da tua família. O transbordo vai para o teu filho. O transbordo vai para o teu casamento. O transbordo não vai para o ralo. Agora, quando Deus enche você e o vaso está rachado, vai para o lixo. Não ajuda ninguém, não conecta, não transforma, não liberta ninguém. Eu sei que você é estranha. Você sai do culto de domingo e chega em casa e o inferno está lá e nada muda. Você chega segunda-feira e a sua vida ainda é a mesma, porque você saiu por essa porta e o azeite já foi indo embora. Alguém cortou a frente do teu carro e o azeite já foi indo embora. Não adianta. Antes de o azeite descer, o vaso tem que ser revisto. Fala para quem está perto de você: se o vaso estiver rachado, antes de ser consertado, ele vai ser quebrado. Oh, aleluia! Ei, aleluia! Antes de ele encher você, ele vai garantir que você não vai quebrar, que você vai suportar a unção, que você vai carregar e não vai desperdiçar, mas que você será usado para a glória do nome dele. Todos os homens de Deus, antes de serem cheios, foram tratados na raiz. João Batista, antes de ser a voz que clamava no deserto, a Bíblia diz: e o menino crescia e robustecia no meio do deserto. Antes de Jesus ser a voz, antes de ser aquele que nos salvou, 40 dias no deserto. Eu quero dizer para você, meu lindo, que antes de Deus fazer alguma coisa extraordinária a partir de você, Ele vai fazer em você. Não, você não pegou. Pega alguém perto de você. Se tiver um pentecostal, melhora, porque ele voa. Diga para ele: antes de Deus fazer através de você, Ele vai fazer em você. Antes de Deus transformar alguém através de você, Ele vai transformar você. Jó capítulo 42, versículo 2: antes eu só te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Jeremias, desce a casa do oleiro, que eu vou te mostrar uma coisa interessante. Jeremias desce a casa do oleiro, e quando ele chega, o oleiro está nas rodas, fazendo um vaso. Está dando formato, está dando propósito, está dando função. Antes de o oleiro colocar a mão, era só barro caído no canto da sala. Agora ele... Mas a Bíblia diz que Jeremias está olhando e de repente o vaso quebra. Quem não é oleiro abandona a matéria-prima e escolhe outra para fazer um vaso diferente. Mas o oleiro não abandona a obra-prima. A matéria-prima, o oleiro, a Bíblia diz que começa a fazer de novo. E esse caco de pedra no vaso, é falta de perdão. E esse outro aqui é a inveja. Sai, vai embora, não vai atrapalhar mais o vaso. E esse aqui é o vício. Não vai mais atrapalhar o vaso, não vai mais vazar azeite, não vai mais impedir o caminhar. A trajetória é longa, o vaso não pode ter imperfeição. Toda inveja, todo vício, todo pecado escondido, o vaso não vai mais vazar, o vaso vai transbordar. E aí o vaso fica pronto, e você já está dizendo: enche agora, enche agora, eu estou pronto, enche agora, enche agora, enche agora, eu quero ir, eu quero fazer, eu quero viver. E aí o oleiro diz: calma, vaso, você só está pronto quando eu digo que você está pronto. Ter cara de vaso, formato de vaso, jeito de vaso não te torna um vaso. Você só é vaso quando consegue resistir àquilo que eu coloco dentro de você. E aí o oleiro leva para o forno, fecha a porta do forno e deixa o vaso lá.
Até que uma hora, o oleiro lembra: eu acho que o vaso já está pronto. Abre a porta, pega o vaso, e se ele suportou o fogo sem quebrar, ele vai suportar o azeite sem vazar. Eu quero declarar que você vai entrar na sua casa e a presença do Espírito Santo vai fluir por cada lugar. A presença do Espírito Santo vai estar na tua empresa. A presença do Espírito Santo vai estar com você, através de você, em você. Mas você não vai deixar faltar azeite a partir de hoje. A sua rotina vai mudar, a sua prioridade vai mudar, porque quem quer ser cheio do Espírito Santo precisa gastar tempo na fonte para ser cheio. Precisa gastar tempo na presença dele para ser cheio. Quem é cheio do Espírito Santo de verdade não vive de microexperiência, mas vive de um lifestyle onde Jesus é parte do dia, onde Jesus é parte da manhã, onde Jesus é parte da tarde, a parte da noite. A palavra de Deus diz: eu amo aqueles que me amam e de madrugada me buscam, me acharão. Clamarei ao Senhor de manhã, à tarde, ao meio-dia, e Ele ouvirá a minha voz. Sabe quem escreveu isso? Davi, Salmo 55:17. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Porque aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Aleluia! É só estar cheio que a visão não será deturpada. É só estar cheio que a tua mente não será atacada. Porque a Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. 2 perguntas, uma resposta. A primeira pergunta é para você que nunca entrou na mão do oleiro, na casa do oleiro. Não esquece que eu sou um evangelista, lindo. E eu não consigo viver sem completar a missão. Só que eu só preciso te dizer uma parada. Que antes de pregar essa mensagem para você, o Espírito Santo falou comigo. Dave, eu não preciso de você pregando, eu preciso de você na minha presença. Eu não preciso que as pessoas se impressionem com você, eu preciso que você fique impressionado comigo. Eu preciso de você aqui perto. Eu preciso de você aqui, ó, sentado no meu colo, na minha presença, ouvindo a minha voz, se guiando. Tão lindo. Antes de transbordar, se preocupe em ficar pronto para ser cheio. Entende? Primeira pergunta é para você que nunca foi para as mãos do oleiro. Você acha lindo tudo que ouve, mas tudo é na vida dos outros, tudo é na casa de alguém, nunca é na sua. Talvez você nem queria vir para cá hoje, mas Deus usou um vaso, pegou você pela mão e disse: hoje você vai comigo na Lagoinha Alphaville. E você nem sabia para onde estava indo, não estava nem com vontade de estar nesse lugar, mas o Espírito Santo estava falando: deixa ele vir, que hoje ele vai vir para minha mão, e o que estava perdido e abandonado vai ser transformado num vaso para a glória do meu nome. Talvez você veio na reserva para cá. Você veio calculando para não acabar o combustível antes de chegar aqui. E o Espírito Santo está olhando para você dizendo: ei, lindo, hoje você vai começar uma nova estação na sua vida. O azeite de 10 anos atrás eu vou tirar fora. O azeite de 5 anos atrás eu vou tirar fora.
Porque quando mistura o azeite e compromete o valor do azeite mais novo, você não vai ser saudosista da estação que viveu, você vai ser aquele que vai carregar a notícia da próxima estação que Deus vai te colocar. É lindo, é bom contar testemunho de 10 anos atrás, mas eu quero contar o testemunho de hoje. É bom contar o testemunho do que vivemos com Deus lá atrás, quando Ele nos salvou, mas eu quero contar o testemunho de amanhã. Ainda nem nasceu, mas eu sei que Ele vai fazer, porque o azeite está fluindo. Oh, aleluia! O azeite está fluindo. Bom, eu termino aqui. Primeira pergunta é para você que nunca reconheceu Jesus como teu Salvador. Você nunca deixou Ele entrar na sua casa, nunca deixou Ele entrar na sua vida, você nunca foi para as mãos dEle de fato. Mas hoje é a oportunidade para você. David, quanto custa? Nada, o preço já foi pago na cruz do Calvário. Eu tenho que mudar muito? Não, quem faz a mudança é o oleiro. Quem mexe nas impurezas é o oleiro. Quem mostra onde está com problema é Ele. Você só deixa Ele fazer a obra, você só deixa Ele completar a obra. Mas eu preciso te dizer, para tomar a decisão não muda nada, mas depois que Ele entra, você muda tudo ou perde tudo. Deus não trabalha com obras incompletas. Ele, tudo que começa, Ele termina. E se precisar quebrar de novo, Ele quebra. Entende? Hoje é o melhor dia da sua vida e você nem sabe. Segunda pergunta é para você que um dia já foi cheio. Você já viveu experiências extraordinárias com Deus. Você já viveu coisas incríveis com Jesus. Mas o azeite foi diminuindo. O azeite foi diminuindo. O azeite foi diminuindo. E você não foi percebendo. Você estava tão preocupado com o destino que não percebeu que precisava parar para reabastecer. Você estava tão preocupado com os outros que esqueceu do teu coração. Até o dia que você estava num lugar onde a presença de Deus estava e você já não sentia mais nada, porque o azeite secou por completo. E o azeite não só secou, mas o vaso trincou. E você foi embora das mãos do oleiro. Porque acreditava que não havia mais esperança para você. Porque alguém que já foi cheio, de repente agora está quebrado e sem valor para ninguém. Mas o oleiro está olhando pela porta da olaria dizendo: pode trazer, pode trazer, pode trazer que eu sei fazer de novo, pode trazer que eu tenho poder para trabalhar nele, tirar as imperfeições que o quebraram e fazer de novo a partir da minha habilidade de trabalhar em vaso. Traz para minhas mãos. 2 perguntas, uma resposta. Primeira pergunta é para quem nunca tomou essa decisão. A segunda é para quem já viveu e foi embora. 2 perguntas, uma resposta. E se você quer tomar essa decisão hoje, eu vou contar até 3. E se a sua decisão for sim, você vai levantar a mão. Assim mesmo? Aham. Mas não era um lançamento de livro? Era. Ainda é. Mas na verdade era um encontro que Deus estava promovendo para te pegar. Obrigado, Jesus, por não nos abandonar no marasmo da nossa vida. Obrigado, Jesus, por não cortar a fonte, às vezes pela nossa ignorância, às vezes pela nossa falta de compromisso, às vezes pela nossa vontade de te impressionar. Obrigado, Jesus. 2 perguntas, uma resposta. E se a sua resposta for sim para uma dessas 2 perguntas, eu vou contar até 3 e você vai tomar essa decisão hoje. Uma decisão pública, uma decisão que muda a sua vida para sempre. Eu conto até 3, se a sua decisão for sim, levante a mão. 1, 2, 3. Levante a mão quem está tomando essa decisão. Isso. E a tua presença é palpável nesse lugar. Nós te amamos, Jesus. Tu és o dono de todas as coisas.
Tu és o centro das atenções. A tua presença é a mais importante e nada nesse mundo substitui o peso da tua glória. Tu és o único que nos preenche por completo. E hoje, Senhor, vai ter trabalho na olaria, porque tem vaso de sobra para trabalhar. Nós te agradecemos, Jesus. Enquanto nós estamos aqui dentro de 4 paredes, são mais de 16 mil pessoas assistindo agora online, mais de 200 pessoas tomando a decisão por Jesus agora pela internet. Você pode celebrar o nome dele aí no seu lugar. Para você que está assistindo online agora essa palavra, tome essa decisão hoje. Se você está tomando essa decisão, comenta, deixa nos comentários: hoje eu estou voltando para as mãos do oleiro. Ou talvez pela primeira vez está tomando essa decisão. Para você que está aqui na frente, essa é a noite mais importante da sua vida. Eu me lembro do dia que isso aconteceu comigo. E eu só estou aqui por causa disso. 23 de abril de 2009, uma quinta-feira. Sentimento de morte, mente vulnerável, ausência do Espírito Santo, vaso quebrado. E eu fui para a mão do oleiro, e o oleiro pegou aquilo que estava quebrado e fez de novo. E hoje é o seu dia. É o dia de fazer um vaso novo, é o dia de fazer um novo tempo, uma nova estação. Você que está tomando essa decisão, você vai fechar os seus olhos. Você vai orar comigo uma oração, palavra após palavra. E no amém a gente vai contar até 3. E você vai celebrar no amém, e você vai virar para trás. E você não vai ser só bem-vindo, bem recebido pelo oleiro, mas pela casa do Senhor esta noite. Só quem é Lagoinha, você já sabe o que fazer. Aleluia! Você está no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. E o oleiro encontrou você no meio da bagunça e vai fazer uma nova obra através de você. Mas antes será em você. Eu quero ouvir a sua voz. Feche os teus olhos, curve sua fronte, e você vai orar comigo palavra após palavra. E no 3, no amém, você vai virar para trás, e nós vamos fazer a festa mais linda que já aconteceu. Porque a Bíblia que eu creio diz que quando um pecador se arrepende na terra, uma festa começa no céu. E a festa é por sua causa. Nós fizemos isso por causa de você. A gente está aqui para salvar, para encontrar você. O oleiro preparou a mesa para que você pudesse voltar.